Aqui é o Sandro Rosa, do Soldados de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, momentos em que conversamos sobre os conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executados na manutenção. E o assunto a ser abordado hoje é elementos de liga. Então, um dos temas bem interessante, porque quando a gente fala de elementos de liga, são elementos que são adicionados ao material que você vai soldar, que dão certas características para a aplicação do qual esse material vai sofrer. Então, para quem trabalha com projeto, está muito ligado a essas questões de vários materiais que existem no mercado e que cada aplicação deles está associada ao quê? Aos elementos de liga que são adicionados para dar certas características. Então, elementos de liga, por definição, ela é ligar, é o processo de adicionar um metal ou um não metal aos metais puros, tais como cobre, alumínio, ferro. Então, quais são as vantagens? Quando eu adiciono alguns elementos, eu melhoro a dureza do material, eu posso melhorar a resistência mecânica dele, a dutilidade, a resistência à corrosão. Então, tem tantas vantagens, por isso que se adiciona elementos de liga. Mas é muito interessante, vale a pena fazer um parêntese, mas também tem quando eu adiciono algum elemento de liga, ele traz algumas vantagens e traz outras desvantagens. Então, a gente precisa o quê? Encontrar um equilíbrio ou uma aplicação do qual aquela vantagem sobressai as desvantagens. Porque não existe um material ideal para todas as condições. Existe aquele que se adequa melhor, em função daquelas características do qual ele precisa ter para a aplicação em questão. Ok? E nós vamos começar, no caso do aço, um dos principais elementos de liga que é adicionado é o carbono. E vale a pena fazer um parêntese, porque esse carbono aí é que dá a resistência do aço. Então, em alguns vídeos aí eu já postei da questão da dificuldade de soldar aço com carbonos mais elevados, porque o aço aumenta a resistência. Ele é muito eficaz no aumento da resistência do material, aumento da dureza, da resistência à tração. Então, pequenas quantidades de carbono aumentam consideravelmente a resistência do material. Só que ele causa alguns inconvenientes. Então, o carbono é o elemento mais eficaz, mais empregado e de menor custo. Até porque ele é adicionado no ferro para que você possa tirar o quê? O oxigênio. Então, quando a gente tem o Gusa, eu encontro o ferro na natureza em forma de óxido, e aí eu adiciono carbono, que pode vir aí derivado de coque, que a base dele é carbono. Então, ele atua combinando com oxigênio, gerando gás, e você tem um aço, um ferro, com alto ferro e carbono. E aí, esse ferro, esse guso, que a gente chama de guso, que é ferro e carbono, ele vai para a cearia para adicionar oxigênio estequiométrico com controle, para poder o quê? Reduzir esse teor de carbono, para que ele se torne o quê? Comercialmente. Então, porque geralmente tem teores de carbono aí por volta de 2%, ou até mais, bem mais do que 2%. E aí ele não é economicamente viável. Então, você precisa reduzir esse carbono aí para níveis aí, com maiores aplicações. Então, uma liga contendo até 2% de carbono, que a gente chama de aço. Acima disso aí, a gente já tem o ferro fundido. E acima disso aí, a gente chama de ferro gusa, que não tem aplicação comercial nenhuma, a não ser para fabricar o aço. Embora o carbono seja um elemento de liga desejável, teores muito elevados, qual que é o inconveniente? Ele pode gerar fases que são frágeis.
então martensita, que a gente depois, em outro vídeo, aí a gente vai conversar sobre isso, e que pode o quê? Fragilizar o material e até trincar. Então, o material ele pode se transformar de fase de um aço ferrítico para um aço, na verdade, perlítico, né? E aí você pode temperar ele e você obter a martensita em função do alto teor de carbono e você ter uma fragilização do material. Outro elemento também que se encontra nos metais, principalmente no aço, é o enxofre, que é normalmente um elemento indesejável no aço, porque causa o quê? Fragilidade. Pode ser deliberadamente adicionado para melhorar a usinabilidade do aço, mas o enxofre causa a quebra de cavacos antes que eles se enrolem longos da fita e obstruam a máquina. Mas na soldagem, até para algumas aplicações, o enxofre, hoje na siderurgia, é muito controlado. Cada vez está descendo mais, porque ele pode gerar sulfetos, inclusões não metálicas no aço, e que essas inclusões são alongadas. E esse tipo de inclusões alongadas, se tiver uma nucleação de trinca, uma solicitação, você tem uma propagação muito rápida nesse tipo de inclusão. Então, para algumas aplicações, é adicionado até silício para você aglomerar esses sulfetos e você ter, ou melhor dizendo, você ter essas inclusões no metálico de forma esférica, tá ok? Para evitar que você tenha esses sulfetos que são alongados e que para trinca, ó, para nuclear trinca, ainda mais para aplicação sob fadiga, e não dá para utilizar material que tem muito enxofre. Óxido você vem a ter enxofre nele com um certo nível. Então, normalmente, todo esforço é feito para reduzir o teor de enxofre para o menor nível, porque ele cria dificuldades durante a soldagem. E ele forma algumas fases com pontos de solidificação diferenciado do metal. Manganês, eu tive um professor que ele falava o seguinte, que o pessoal fala que aço é uma liga de ferro-carbono. Ele falava o seguinte, não, aço é uma liga de ferro-manganês que pode ter ou não carbono. Porque hoje a gente tem um aço IF, cada vez mais eles estão diminuindo o teor de carbono, mas o manganês sempre vai ter um manganês residual. Então, o manganês geralmente em teor até 1%. Aí tem uns aços aí que a gente adiciona aí na metalurgia até 1,5, mais ou menos, para dar algumas características para temperabilizar, para melhorar a temperabilidade do material, mas é para algumas aplicações específicas, somente na indústria automobilística. Então, ele está normalmente presente em todos os aços de carbono e de baixa liga. Ele atua como um elemento desoxidante ou dessulfurante. Isso significa que ele prontamente se combina com oxigênio e enxofre para neutralizar os efeitos. Então, é tanto que a gente adiciona na siderurgia ligas de ferro-manganês. O manganês também aumenta o que a resistência à tração e a temperabilidade dos aços. Então, como eu tinha falado, se você adicionar um pouco mais de manganês, e aí tem os aços alto-manganês, que tem uma temperabilidade tremenda, você precisa todo um procedimento para poder soldar esses materiais. O cromo, esse cromo, ele combinado com carbono, ele é um poderoso elemento de liga que aumenta a dureza dos aços, ele é utilizado. Então, tem alguns aços ligas que você adiciona cromo. Adicionalmente, as suas propriedades de endurecimento, o cromo aumenta a resistência à corrosão. Então, quando a gente fala de aços inoxidável, um dos principais elementos que precisa ter no aço inoxidável para ser chamado de aço inoxidável é o cromo. Ele aumenta a resistência e ele dá também uma resistência a altas temperaturas. E é o principal elemento dos aços inoxidáveis. Outro que nós temos também aqui é o níquel. O níquel, a principal propriedade do aço é melhorado pela presença do níquel. A sua dutilidade, a sua tenacidade, o entalhe, e é o mais eficaz dos elementos para melhorar o quê? A resistência ao impacto de aço a baixa temperatura. Então,
para algumas aplicações em criogenia, se utiliza muito níquel, tá? A baixas temperaturas. Então, consumíveis com alto teor de níquel são empregados para soldar os diversos tipos de aço de ferro fundido. Lembra que eu falei? Quem trabalha com soldagem de manutenção deve ter sempre um eletrodo com níquel, porque como ele não tem transformação de fase, então ele não tempera. Então, para soldagem de ferro fundido, é um coringa, a gente fala que é o coringa. Ele é melhor do que o 309, porque o 309 ainda tem um pouco de carbono. O níquel, o eletrodo de níquel, ele é excelente. Ele é mais caro, mas, gente, quem trabalha com manutenção tem que ter alguns consumíveis aí, coringa, porque eu já tentei fazer alguns trabalhos aí. Eu lembro que a gente ia soldar titânio. E eu falei, gente, ó, o ideal é com titânio. Aí o rapaz falou, não tem titânio. Eu falei, cara, então tem que ser com níquel. Ah, níquel não tem. Aí, então, o que você tem? Ah, tem 309. Então solda. Mas tem carbono. Carbono para titânio não é uma coisa muito boa. Tá ok? Então, é o que tem, eu entendo, mas quem trabalha com manutenção tem que ter eletrodo de níquel puro, tá? Não é o 309, não. Então, eu aconselho ter isso aí. E ele que dá a característica do aço inoxidável austenítico. Além do cromo, ele tem também a adição do níquel, que também melhora a propriedade também de resistência à corrosão, principalmente com corrosão por pitch ou corrosão localizada. Outra questão que nós temos também é o molibdênio, também um outro elemento também que aumenta a temperatura do material, né? Ele aumenta a resistência. Então, ele é muito usado em combinação com o cromo para aumentar a resistência do aço a altas temperaturas. Então, geralmente, os aços que são empregados em alta temperatura, geralmente tem adição de molibdênio. Então, esse grupo de aço é referido como aço cromo-molibdênio. Então, geralmente, quando eu apresento molibdênio, ele é um aço para aplicação em altas temperaturas. O silício também é um outro material que é adicionado para desoxidar o material. Normalmente aumenta a resistência também do aço, tá? Mas em quantidades muito altas, ele pode reduzir a dutilidade. Em consumível de soldagem, ele é adicionado para melhorar a fluidez da solda, para que a solda possa esparramar com mais tranquilidade, você ter um pouquinho mais domínio da poça de fusão. E só para a nível de curiosidade, os aços para fins elétricos já tem adição de silício um pouco mais alto, que é para aplicação para fins elétricos. Ok? Só a nível de conhecimento. Ele é difícil soldar, tá, gente? Processo por resistência, quando você tem muito silício, e aí você tem uma solda por resistência, por aquecimento, né? Se tiver contato essa região da solda ali onde está aquecendo com ar, você tem a formação de silicatos, óxido de silício, e que tem aí você gera inclusões na interface da solda, e aí quando você solicita a solda quebra, tá? Então, é um grande desafio soldar aço silício por resistência. O fósforo também ele é nocivo. Os fósforos geram uma ghost line, ele gera uma segregação no interior do aço, da chapa, e ele muito frágil. E tem para quem trabalha com solda por resistência também, de tubulação, o pessoal chama de hook crack, trinca em gancho, costuma dar na solda, na região da ZTA também. Então, normalmente, todo esforço é para reduzir o fósforo também, que ele é deletério. Ele aumenta um pouco a resistência do aço, mas ele é nocivo. A tenacidade cai, a dutilidade cai. O alumínio ele vai ser presente porque geralmente os aços são desoxidados, retirado o excesso de oxigênio com alumínio, né? Então, o alumínio é basicamente empregado como agente desoxidante dos aços.
ele também pode ser adicionado em quantidade muito pequena para controlar o quê? Tamanho de grão. Então, se adiciona um pouco para você diminuir o tamanho de grão, para que o aço não venha crescer tanto o grão. O outro é o cobre, que também aumenta a resistência à corrosão do material, mas ele gera alguns problemas na soldagem. E uma das coisas, quando a gente quer fazer corpo de prova, o que a gente faz? A gente pega um fio, desencapa ele, um fio comum de eletricidade, você desencapa ele e coloca esse fio dentro da solda, dentro do chanfro, e solda. O cobre ajuda você a gerar trinca. Se você quer fazer corpo de prova para treinar LP, outros ultrassom, alguma coisa assim, você utiliza isso aí, ó. Coloca pedaços de cobre dentro da solda que você vai trincar a solda, que é uma maravilha. O nióbio. O nióbio ele é empregado nos aços inoxidáveis, né, para estabilizar os carbonetos. Já os aços inoxidáveis diminuem a resistência à corrosão. Então, um dos modos que a gente adiciona ele como ele tem afinidade com carbono, ele produz o carboneto. Qual que é a vantagem? Você diminui a chance do carbono combinar com cromo e você diminuir a proteção contra a corrosão. A gente chama na soldagem de sintetização, não sei se vocês lembram disso. Então, a sintetização é a formação de carboneto de cromo, e aí você deixa de ter cromo combinando com oxigênio e gerando a passivação na superfície do material. E aí você tem aquelas corrosões localizadas ou corrosão entre contorno de grão. E nos aços, a gente vai ver aço baixa liga, a gente adiciona ele na siderurgia com deformação, você gera carbonitretos e ele aumenta a resistência do material. Porém, na região da solda, da ZTA principalmente, porque para que você possa aumentar a resistência, você precisa ter deformação. E na solda não tem deformação, na laminação sim. E na região da ZTA, quando você tem esses precipitados carbonitretos, quando você solda, você aquece a temperaturas no campo austenítico, você dissolve esses carbonetos ou carbonitretos, e quando você abaixa a temperatura e vem formando a ferrita, você não tem mais essa precipitação desses carbonetos. Então, o aço, a ZTA naquela região que foi aquecida ali, você tem uma perda de dureza do material. Então, é uma das coisas que a gente toma muito cuidado ali, porque há uma queda da dureza do material em relação ao restante do metal base. Tungstênio, ele aumenta a resistência a altas temperaturas, então ele forma carbonetos, ele é muito utilizado, tungstênio, para revestimento, e eles formam os cristais bem grandes, ele é extremamente duro, esses cristais, né? E ele aumenta a resistência à abrasão. Então, o tungstênio, ele aumenta a temperabilidade do material também, e tanto que uma das formas de controle de qualidade é você ver trinca é normal você ver trinca no revestimento, né? Vanádio é adicionado também para manter o tamanho de grão pequeno, então você faz tratamento térmico, o vanádio, o titânio, ele atua como refino do grão. Tá? E ele também melhora também a temperabilidade do material. Então, ele tem esse efeito também. Então, é muito interessante. Porque quanto menor o grão, a gente pode ver num outro vídeo, aí a gente pode bater um papo, quanto menor o grão, maior a resistência o material tem. E melhor tem na cidade. Nitrogênio. Nitrogênio, se utiliza bastante nitrogênio, tá? Mas é teores muito baixo. O residual dele tem que ser muito baixo, porque ele fragiliza também o material. Então, usualmente, é feito todo o esforço para eliminar hidrogênio. Lembra hidrogênio tem problema com trinca-frio, o oxigênio, o nitrogênio usados, porque ele fragiliza o material. Mas ele é adicionado quando a gente quer estrutura austenística, principalmente aço
duplex, quando você tem a austenita e a ferrita, você adiciona um pouco de nitrogênio, é tanto que o gás, quando você vai soldar esse material, somente superduplex e hiperduplex, você precisa desse equilíbrio, você adiciona no gás um pouco de nitrogênio. Então, é uma mistura gasosa com nitrogênio para poder ajudar o quê? A estabilização da fase austenística, porque senão ela transforma tudo para ferrítica, e aí você diminui a resistência à corrosão dada pela fase austenítica. Ok? Então, os elementos de liga, de uma maneira geral, ele influenciam o quê? A forma cristalina da liga. Então, se um metal puro possui característica alotrópica, que é a capacidade dele alterar sua estrutura cristalina, então, a uma temperatura específica, então, ele permite que você possa ter o quê? Alterações. Então, a faixa a qual a mudança ocorre pode ser o quê? Alargada, estreita, e aí te permite para o siderurgista obter algumas janelas para que ele possa o quê? Trabalhar o material de forma na laminação na hora da fabricação. Então, olha só que interessante. No da esquerda, na minha esquerda, logicamente, a gente vê o ferro puro, e aí você vê a 1535 ali, ele fica naquela temperatura até ele transformar e solidificar. Agora, quando eu tenho uma adição de elementos de liga, já não é uma linha, é uma faixa, onde eu tenho o quê? Líquido e sólido. Ok? Então, ele altera esse tempo aí de transformação. Então, todas essas transformações induzidas por elementos de liga dependem do quê? Do aporte térmico e da taxa de resfriamento, que é o grande problema da solda. Você coloca muito calor e o resfriamento é muito rápido, somente quando você vai aumentando a espessura do material. Quanto mais espesso o material, mais complexa é a soldagem e mais fácil, dependendo da quantidade de elementos de liga, temperar o material. Então, esses fatores são controlados na usina siderúrgica, mas na soldagem, ó, é difícil você ter esse controle, porque é mais heterogêneo. Então, é necessário o quê? Um cuidado. Então, quando eu conheço um metal base, sei dos elementos de liga que foram adicionados nele, eu consigo o quê? Criar um procedimento de soldagem para minimizar, porque soldagem, isso é muito interessante, soldagem, ela sempre vai trazer algum dano para o metal base. O ideal, eu até brincava muito com meus amigos, o ideal é não soldar. O ideal era ter um cuspe, uma cola que você pudesse colar sem ter que aquecer o material. Por quê? Aqueceu, você mudou todas as condições que o siderurgista fez lá na siderurgia. Então, aquele material já não é mais aquele que você comprou, você já está com outro material. O que cabe a gente da área de soldagem, quando a gente tem um pouco de conhecimento, vai aprendendo, vai entrando, vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, a gente tenta o quê? Minimizar os efeitos no metal base. Essa é a grande sacada da solda. Então, eu falo o seguinte, tudo depende. E esse depende, eu preciso conhecer o material base que eu vou soldar para poder o quê? Criar um procedimento que minimize o quê? Os efeitos deletérios que o ciclo térmico de aquecer e resfriar vai trazer a solda. Então, eu agradeço a todos aí. Esse é mais uma explicação aí com o objetivo de ajudar a reduzir o número de falhas em soldas executados na manutenção. Esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, vamos trazer mais, mas eu preciso da participação de vocês comentando, questionando, trazendo outros assuntos para a gente abordar aqui, porque, na verdade, o interessante é eu trazer aquilo que é dúvida para você. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima.